Pronto, já estamos gravando. Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Ok, deixa eu fixar aqui o tela do tablet. O que mais que a gente pode fazer? E aumentar a tela aqui no F11. Pronto. Ok, então bora lá, né? Nós paramos ontem aqui. Pronto, todo mundo está vendo. Ok. Então nossa aula se encerrou aqui exatamente nessa parte. Nós vamos dar continuidade. Então, vamos começar hoje, né, a tratar de um conteúdo que ele é simples de se entender, né, mas que em muitas vezes, né, quando você vai trabalhar com uma situação aplicada, né, um problema, às vezes surgem algumas dúvidas, né? Nós vamos trabalhar hoje com o conteúdo de potenciação. Vamos trabalhar com o conteúdo de potenciação. Então, primeiramente, nós precisamos definir o que é uma potência, né? Precisamos definir o que é uma potência. Deixa eu só puxar esse carinha aqui para baixo. Opa, me pegando quem eu não queria pegar. Pronto, puxar para cá. Então, vamos tratar de potenciação, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é uma potência com expoente inteiro positivo. Uma potência com expoente inteiro positivo. Pronto. Então, para a gente entender o que é uma potência com expoente inteiro positivo, a gente vai considerar um número A, certo? Então, seja A um número real, tá bom? Seja A um número real. Um número real ou uma expressão algébrica, tá? Ou uma expressão algébrica. Então, seja um número real ou uma expressão algébrica. E n, um inteiro positivo, certo? N, um inteiro N, um inteiro positivo. A expressão A elevado ao expoente n, né, isso aqui é igual ao produto de A por A, né? Você tem aí o A aparecendo n vezes, né? Você tem n vezes. Você tem o A aparecendo n vezes. Aí, esse termozinho aqui, né? Ele é chamado de base. E esse n aqui, ele é chamado de expoente. Perfeito? Então, o que é uma potência com um expoente inteiro positivo, né? Você tem um número, esse número é chamado de base, e você tem um expoente, e essa expressão a elevado a n nada mais é do que o produto desse número a por ele n vezes. Correto? Então, por exemplo,
Por exemplo, 2 elevado a 4, isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Isso vai ser 16. 3 elevado a 5, isso é 3 vezes 3 vezes 3. O 3 aparecendo 5 vezes, né? E isso aqui vai ser 243. Né? Então, a definição bem simples, né? Bem fácil de compreender, definição de potência. Agora vamos às suas propriedades. Né? Quais são as suas propriedades? Coloquei a definição de azul. Propriedades. Deixa eu colocar assim. A primeira propriedade é aqui de que toda potência de número positivo é positiva, né? Toda potência de um número positivo ela é positiva. Então, se você tem uma base positiva, né? Se você tem uma base positiva, como nós estamos tratando de expoentes que são positivos, né? Você vai ter um número que é positivo se multiplicando um número n de vezes, né? E nós sabemos que a multiplicação de números que são positivos tem como resultado também um número positivo. Aí aqui a gente pode abrir um parêntese, né? Que é justamente para o caso em que a minha base não é negativa, não é positiva, né? Quando a base ela é negativa, aí você tem duas situações a considerar, né? Porque o seu expoente, por ser um inteiro positivo, ele pode ser par ou ele pode ser ímpar, né? Então você tem o seguinte, né? Se a base é negativa, você tem que a elevado a n tem duas possibilidades. Se n ele é um número par, então a elevado a n, vou botar assim, a elevado a n é positivo. Então, se você tem uma potência de base negativa e o seu expoente é par, né? Ao efetuar o produto, você vai obter como resultado um número que é positivo. Por outro lado, se n for ímpar, então a elevado a n será negativo, ok? Então, nós temos aí, temos que observar esse detalhe, né? Se você tem uma base negativa com expoente par, então o resultado será positivo. Se você tem uma base negativa com expoente ímpar, então o resultado será negativo. Tá? Vou deixar aí colorido, que é para poder chamar a atenção de vocês. Ok?
Até aqui tranquilo, né? Acredito eu. Então vamos para a propriedade 2. A propriedade 2 diz o seguinte, né? Se A e B são números reais, ou expressões algébricas como é que você faz IN, um inteiro positivo, como é que você trabalha o produto, né? Então, o que é que seria A vezes B elevado a N? A vezes B elevado a N, vou colocar aqui, A vezes B elevado a N, isso vai ser A elevado a N vezes B elevado a N. Como é que você verifica esse fato, né? Como é que você verifica esse fato? A vezes B elevado a N, pela definição de potência, vai ser o quê? Vai ser A vezes B vezes A vezes B vezes A vezes B vezes AB. Nós sabemos, por sua vez, que o produto de números reais, né? O A e o B são números reais. O produto de números reais ele é associativo. Então você pode pegar, por exemplo, todos os números A's e multiplicar, e depois pegar todos os números B's e multiplicar. Então você pode reorganizar essa expressão assim, ó. Isso aqui é A vezes A vezes A vezes B vezes B vezes B. Então você pode reorganizar aí essa expressão. Por quê? Porque a gente está trabalhando com números reais, né? E números reais possuem essa condição, tá certo? Aí você tem A vezes A vezes A, o A que está aparecendo N vezes, né? Você tem aqui N números. A mesma coisa aqui para o B, né? Você tem o B aparecendo N vezes. Mas isso então seria, se o A está aparecendo N vezes, isso vai ser A elevado a N. Se o B está aparecendo N vezes, isso vai ser B elevado a N. Então você tem que a potência do produto, né? A potência do produto AB, nada mais é do que você pegar o A elevado àquela potência, vezes o B elevado àquela potência. Tá bom? Certo. A propriedade número 3, ela é uma consequência dessa outra, né? O que é que diz a propriedade número 3, né? Se você tem um número inteiro A, aliás, se A é um número real, se A é um número real e M e N são inteiros, M e N são inteiros positivos, vírgula. Então, A elevado a M de Maria vezes
A elevado a N de navio. Isso é A elevado a M mais N, né? Em outras palavras, nós temos que o produto de potências de mesma base, ele é feito conservando-se a base, né, e somando os expoentes, né? Então, como é que você verifica esse fato, né? Ora, A elevado a M, você sabe que é o quê? A vezes A vezes A M vezes. Então, você tem aqui M vezes o número A. E A elevado a N, por sua vez, é A vezes A vezes A vezes, onde o A aparece na segunda parcela, N vezes. N vezes. Então, se o A aparece na primeira parcela N vezes e na segunda ele aparece N vezes, ele aparece um total de M mais N vezes, né? Então, você tem aí que a expressão como um todo, somando as duas quantidades, você tem aí a parcela, o número real A, aparecendo M mais N vezes. Você tem que o número real A ele aparece M mais N vezes. E isso, por definição, é A elevado a M mais N. Correto? Então, aí nós damos uma pequena justificativa, né, para aquela propriedade que é o produto de potências de mesma base. Perfeito. A próxima, propriedade número 3, agora é a número 4. Aí eu vou copiar isso que está aqui em cima, porque ele está se repetindo. Isso aqui está se repetindo todo o tempo. Então, eu vou copiar ele. Pronto. Fica mais fácil para mim. Então, se o A é um número real e M e N são números inteiros positivos, então você tem que A elevado a M elevado a N, isso é A elevado a M vezes N. Né? Em outras palavras, né, nós temos uma potência de potência. Como é que você faz a potência de potência, né? A potência de potência é feita conservando a base e multiplicando os expoentes, né? Nós já sabemos dessa propriedade lá dos anos iniciais, né, do ensino fundamental. E aqui a gente vai dar um significado para ela, né? Por que que vale essa relação? Ora, quando você escreve A elevado a M elevado a N, o que é um número estar elevado à potência N? Né? Um número estar elevado à potência N é ele ser multiplicado por ele N vezes. Então, isso aqui é A elevado a M vezes A elevado a M vezes A elevado a M vezes reticências vezes A elevado a M, onde nós temos o A elevado a M aparecendo quantas vezes? Aparecendo N vezes. Ora, mas nós já vimos, agora há pouco, que o produto de potências de mesma base, né, ele é feito conservando-se a base
e somando-se os expoentes. Então, isso aqui vai ser A elevado a M mais M mais M. Então, você tem aí vários expoentes M sendo somados, né? Só que nós sabemos que o M ele aparece N vezes, né? O M de Maria ele aparece N vezes. Então, você somar o M N vezes, né? Somar N parcelas do número M é a mesma coisa que você escrever N vezes M. Por exemplo, se você soma 4 mais 4 mais 4, né? Como 3 parcelas do número 4, isso é equivalente a você escrever 3 vezes 4. Então, se você está somando aí o M N vezes, o resultado dessa soma vai ser N vezes M. Né? Tranquilo? Então, alguém não entendeu? Certo. Se alguém quiser perguntar, interromper para perguntar, você pode ficar à vontade. Daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios, né? Os exemplos. E aí a ideia é pôr em prática isso aqui. Tá bom? Certo, professor. Professor, e a atividade que o senhor mandou hoje é para que Certo. dia? A gente vai conversar no final da aula, tá bom? Depois que a gente terminar essa parte, Tá bom. eu encerro a gravação e aí a gente vai falar sobre a atividade. Certo. Então, propriedade 5. A propriedade 5 diz o seguinte. Deixa eu aproveitar aqui. Pronto. Se A e B, só dá uma agitada. Se A e B são números reais, que é a estratégia do preguiçoso. Se A e B são números reais e N é um inteiro. Eita, estou fazendo tudo de novo. N é um inteiro positivo então eu tenho que A sobre B elevado a N, isso é A elevado a N dividido por B elevado a N. Em outras palavras, né, a potência da divisão ou a potência dos quocientes é o quociente das potências do numerador e do denominador, tá bom? Aí como é que você faz isso, né? Ora, você tem assim, A sobre B elevado a N. Mas a definição de A sobre B elevado a N, isso é o quê? Isso vai ser A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B, um total de N vezes, né? Aí nós já vimos que a multiplicação nos racionais, ela é feita numerador com numerador, denominador com denominador. Então, você teria A vezes A vezes A, né, numerador. E no denominador você teria B vezes B vezes B. Né? Eu tenho N parcelas do número A e eu tenho N parcelas do número B. Né? Nós já vimos na propriedade anterior que produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Como eu tenho N
vai ficar A elevado a N. E como eu tenho N itens B, eu vou ficar com B elevado a N. Então você tem aí que a potência do quociente é o quociente das potências, certo? Ok. Bora lá. Então essa foi a propriedade número 5. Vamos para a propriedade 6. A propriedade 6 diz o seguinte, né? Deixa eu aproveitar aqui uma escrita da última. Se A é um número real e M e N são inteiros positivos, vou botar assim, se A é diferente de zero, tá? Se A é diferente de zero, um número real, e M e N inteiros positivos, então A elevado a N dividido por A elevado a M, isso aqui é igual a A elevado a N menos M. Em outras palavras, né? A divisão de potências de mesma base, ela é feita conservando-se a base e subtraindo-se os expoentes, né? Ela é feita conservando-se a base e subtraindo os expoentes. Só tomar aqui um pouquinho d'água, pessoal. Ok. Como é que você prova esse fato, né? Como é que você faz essa... Ó, olha só. O que é... Deixa eu ver aqui. O que é que dá A elevado a M vezes A elevado a N menos M? Okay? Ó, A elevado a M vezes A elevado a N menos M. Certo. Isso aqui, usando a propriedade anterior, isso vai ser A elevado a M mais N menos M. Correto? Por quê? Porque a propriedade é feita a soma, né? Produto de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Certo? Pois bem. Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso reescrever esse pedacinho aqui da seguinte forma. Isso é A elevado a M menos... Aí eu vou botar assim, M menos N. Por quê? Se você coloca o menos em evidência, ó, fica menos por mais dá menos. Aí menos por menos fica mais, né? Só que se você faz o cálculozinho aqui, isso aqui é igual a A elevado a N, né? Isso é igual a A elevado a N. Por quê? Fazendo o jogo de sinal aqui, ó, vou puxar aqui uma setinha. Se você fizer um jogo de sinal aqui, vai ficar assim, ó, M menos M mais N. Aí, ó, M menos M se cancela, sobra apenas o N de navio, né? Esse termo aqui, ó,
Deixa eu marcar. Esse termozinho aqui vai embora com esse. Não ficou legal não. Vou botar aqui de azul. Ó, o M cancela com menos M, sobra apenas o N. Então, o que é que você tem? Você tem que essa galera aqui do começo, ó, é igual a esse carinha aqui do final. Então, eu vou juntar esses dois. Ó. Portanto, você tem que A elevado a M vezes A elevado a N menos M é igual a A elevado a N. O A ele é diferente de zero. Então, eu posso dividir os dois lados por A elevado a M. Certo? Então, ó, se eu dividir os dois lados por A elevado a M, ó, dividindo, ambos os lados por A elevado a M, o que eu vou obter, né? Vai ficar do lado esquerdo A elevado a N menos M, e do lado direito vai ficar A elevado a N dividido por A elevado a M. Então, aqui, ó, é o que você queria verificar. Você queria verificar, não era que A elevado, aqui, né? Cadê? Aqui. Você queria verificar, não era que A elevado a M dividido por A elevado a N, isso era igual a A elevado a N menos M? Então, tá aqui, ó. A elevado a N de navio dividido por A elevado a M de Maria, isso é A elevado a N menos M, certo? Ou seja, né, a divisão de potências de mesma base, ela é feita conservando-se a base, né, e subtraindo os expoentes. Tá bom? Então, essas 6 propriedades, né, elas valem sempre que você tem uma base positiva e um expoente, um inteiro positivo. Né? O que é que acontece, né, se você tiver, por exemplo, uma potência com expoente nulo? O que acontece se você tiver uma potência com expoente nulo? Né? Então, ó, olha só, você tem o A, vou botar aqui, A um número real, A um número real não nulo. Tem que apagar isso aqui, né? Se A é um número real não nulo, ou seja, o A é diferente de zero, então você tem que A elevado a zero, isso vale 1. Deixa eu puxar para ali, cantinho aqui. A elevado a zero vale 1. De um modo geral, todo número elevado a zero é 1. Né? Por que isso é verdade? Né? Olha, 1 é a mesma coisa que A elevado a N dividido por A elevado a N. Porque eu sei que se eu tenho uma fração onde o meu numerador é igual ao meu denominador, o resultado dessa fração é 1. Né? Mas nós vimos na propriedade anterior que a divisão de potências de mesma base ela é feita conservando-se a base, subtraindo-se os expoentes. Então, isso é A elevado a N menos N. Só que N menos N é 0. Então,
você conclui que todo número elevado a zero é 1. Ok? Todo número elevado a zero vale 1. Beleza. Aí, o que que acontece quando você tem uma potência com expoente negativo? Uma potência com expoente negativo. Potência com expoente negativo. Então, vamos pensar assim, né? Você tem A, seja A um número real não nulo. Real não nulo. E N um número inteiro positivo. Então você tem que A elevado a menos N, isso é igual a 1 sobre A elevado a N. Certo? Só melhorar aqui esse N, né? Então, se o N é um número positivo, se você multiplica o N por menos 1, ele se torna negativo. Então, a potência de um número negativo, né? A potência de uma base com um expoente negativo é feita invertendo-se a base, né? Então, a base era A, ela passa a ser 1 sobre A, e você inverte também o sinal do expoente, né? O sinal era negativo, passou a ser positivo. Como é que você verifica esse fato, né? O que é A elevado a menos N, né? Aí você pode pensar assim, ó. Isso é a mesma coisa que A elevado a zero menos N. Ora, mas eu vi agora há pouco, né, que uma potência elevada a uma subtração pode ser visto como sendo uma divisão. Então, isso é A elevado a zero dividido por A elevado a menos N. Aliás, perdão, por A elevado a N, né? A gente viu agora há pouco que a divisão de potência de mesma base é feita conservando-se a base e subtraindo os expoentes. Então, 0 menos n é a mesma coisa que A elevado a zero dividido por A elevado a n. Só que A elevado a zero, eu vi agora há pouco, na propriedade anterior, que vale 1. Então, isso aqui é 1 sobre a n. Né? Então, você concluiu aí que A elevado a menos n, isso é igual a 1 sobre A elevado a n. Que era o que você queria verificar, né? Então, está aí a propriedade do expoente negativo. Ok. Aí, pessoal, essa classe, né, de potências, que são as potências com expoente negativo, elas possuem as mesmas propriedades do caso positivo. Né? Possui as mesmas propriedades do caso positivo. Por exemplo, agora eu vou ser um pouco mais rápido, que a gente já viu, já sabemos mais ou menos como é que é. Só colocar assim. O que é que dá, né? A por B elevado. Vou colocar assim, peraí. Seguem as mesmas propriedades do caso
onde o expoente é inteiro positivo. Então vamos a elas, né? Nós vimos como é que funciona o produto, né? O produto elevado a um expoente positivo, né? Então você tem assim, que A, o que é A vezes B elevado a menos N, né? Isso aqui vai ser A elevado a menos N vezes B elevado a menos N. Segue o mesmo raciocínio, né? O mesmo raciocínio. Opa, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Segue o mesmo raciocínio anterior, né? Por quê, né? O que é A vezes B elevado a menos N, né? A definição de número de expoente com índice negativo, né? De expoente inteiro negativo, isso é igual a 1 sobre AB elevado a N. E aí, AB elevado a N, eu já sei que pelo caso positivo, isso vai ser A elevado a N vezes B elevado a N. E agora eu uso as propriedades das frações, né? Isso que pode ser escrito assim, A elevado a N, aliás, 1 sobre A elevado a N vezes 1 sobre B elevado a N. Mais 1 sobre A elevado a N é a mesma coisa que A elevado a menos N. 1 sobre B elevado a N é a mesma coisa que B elevado a menos N. Então você tem aí a igualdade, né? A propriedade também valendo para o caso em que o expoente é um inteiro negativo. Item 2, né? Como é que é feito a elevado a menos N vezes A elevado a menos M, né? Isso segue o mesmo raciocínio, né? Você vai somar os expoentes. A elevado a menos N menos M, né? Você conserva a base, né? E soma os expoentes, né? Assim como foi feito também para o caso positivo. E aí a justificativa é semelhante, né? A elevado a menos N vezes A elevado a menos M. A elevado a menos N, isso é 1 sobre A elevado a N. A elevado a menos M, isso é 1 sobre A elevado a M. Ora, tem uma multiplicação de duas frações. Como é que você faz a multiplicação de frações? Conserva numerador com numerador, 1 vezes 1, denominador com denominador, A elevado a N vezes A elevado a M. Né? Só que você pode juntar isso aqui, né? Usando o caso positivo. Isso vai ser A elevado a N mais M. Ora, mas 1 sobre A elevado a N mais M, você pode voltar com esse expoente lá para cima. Só adicionando o sinal de menos. Então, isso aqui vai ser A elevado a menos N mais M. E aí você usa a propriedade distributiva. Isso vai ser A elevado a menos N de navio menos M de Maria. Então você obtém aí a propriedade, né? Então assim, essas propriedades nós já conhecemos, né? Nós trabalhamos com elas no dia a dia, mas acredito eu que vocês nunca tiveram ou nunca tenham visto as justificativas, né, para essas propriedades. Geralmente os professores eles apenas apresentam ali no ensino fundamental, no ensino médio, o aluno vai lá e decora, né? O aluno vai lá e decora. Pois bem,
Então, bora lá. Como é que funciona a potência de potência, né? Como é que funciona a potência de potência? A elevado a menos N de navio elevado a menos M de Maria, né? Isso aqui é igual a A elevado ao produto, né? Menos N vezes menos M. E aí você faz o jogo de sinal, menos por menos é mais, né? E aí você vai ter A elevado a N vezes M, né? N vezes M, tá bom? Então, como é que é feita a justificativa, né? Ó, A elevado a menos N elevado a menos M. Por definição, o que é A elevado a menos N, né? Isso aqui é 1 sobre A elevado a N. Isso tudo elevado a menos M. Aí nós vimos que o quociente, né? O quociente da potência vai ser o numerador elevado à potência sobre o denominador também elevado àquela potência. Então, isso aqui seria 1 elevado a menos M sobre A elevado a N de navio elevado também a menos M. Nós sabemos que 1 elevado a menos M sempre é 1. Isso aqui é 1. Né? Porque o 1 ele elevado a qualquer potência é igual a ele próprio. Né? Então você tem aqui A elevado a N. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos fazer assim, vou reescrever essa parte, fazer um pouco mais simples. Ó, nós já vimos que A elevado a... Quando você tem um número real elevado a um número que é negativo, você inverte o número e você troca o sinal da potência, né? Então, eu já tenho 1 sobre A elevado a N. Se você inverter 1 sobre A elevado a N, o que é que você vai obter? Você vai obter A elevado a N. Aí você inverte a base e você inverte o sinal da potência. O sinal era menos e passa a ser mais. Né? Então, você recai sobre o caso positivo. Tanto o N quanto o M são positivos. E aí você faz o produto. Fica N por M. Né? Bem mais curto. Bem mais curto. Ok. A propriedade 4 é a propriedade do quociente, né? Que diz que se você tem A sobre B elevado a menos N, né, isso vai ser igual a A elevado a menos N dividido por B elevado a menos N. Ó, como é que você faz aqui, né? Para justificar esse fato. Fica A sobre B elevado a menos N. Qual é a regra? Quando você tem uma potência com expoente negativo, você inverte a base e inverte o sinal. Então, isso aqui vai ficar invertendo a base. O B vai lá para cima, o A vem para baixo. E eu troco o sinal. Antes era negativo, passou a ser positivo. Mas eu já sei do caso positivo. B sobre A elevado a N. Isso é B elevado a N dividido por A
elevado a n. Ora, eu posso olhar isso aqui assim, ó. b elevado a n vezes 1 sobre a elevado a n. Pois bem, 1 sobre a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a menos n. E b elevado a n, você pode olhar assim. Isso aqui é 1 sobre b elevado a menos n. Por quê? Ó, se você olhar para essa expressão aqui, ó, deixa eu puxar aqui um parênteses, né? O que é 1 sobre b elevado a menos n? Você inverte a base é 1 sobre b, invertendo fica b. E troca o sinal do expoente, que era menos n, passa a ser n, correto? Só que eu já sei que a potência no quociente vai ser a potência no numerador e a potência no denominador, não é? Então, você vai ter que 1 sobre b elevado a menos n, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre b elevado a menos n. Uma vez que o 1 elevado a qualquer número sempre é 1. Então, você tem que essa expressão, 1 sobre b elevado a menos n, é igual a b elevado a n. Então, o b elevado a n pode ser visto como sendo 1 sobre b elevado a menos n, que é o que a gente escreveu ali em cima. Certo? Só apagar aqui para a gente poder prosseguir. Então, fazendo aqui o produto das frações, você vai ficar com a elevado a menos n sobre b elevado a menos n. Ou ainda, que era o que você queria, né? Era o que você queria. A elevado a menos n por b elevado a menos n. Por fim, né, a última propriedade, que é a propriedade da divisão de potências de mesma base, que vale para o caso negativo, também, aliás, vale para o caso positivo, também vai valer para o caso negativo. A propriedade número 5. 5? Isso, 5. Você tem que a elevado a menos n dividido por a elevado a menos m, isso vai ser a elevado a menos n mais m. Né? Em outras palavras, né? Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Aí, como eu tenho um menos no denominador, menos por menos fica mais. Por que vale esse fato, né? Bora lá. A elevado a menos n sobre a elevado a menos m. Se você inverter a base no numerador e no denominador, o que você tem é exatamente a elevado a m dividido por a elevado a n. Como no caso positivo você tem que vale, né? Então isso aqui é a elevado a m menos n. E aí você coloca o menos em evidência. Isso aqui é a elevado a menos n mais n. É só trocar a ordem. Então, você conclui que, portanto, a elevado a menos n dividido por a elevado a menos m, isso é igual a elevado a menos n mais m. Né? Eu só igualei aqui esse primeiro termo com o último. Tá bom? Só peguei os extremos aí. Ok? Então, nós temos aí as expressões, né? As expressões ou as propriedades que
seguem, né, da parte de potenciação. Agora, para a gente finalizar nossa aula, a gente vai fazer uma série de exercícios para colocar em prática, né, essas propriedades aí. Então vamos ver alguns exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo, né? Exemplo 1, a gente vai calcular. Deixa eu ver aqui. Vamos calcular o valor de uma soma aqui. A soma é o seguinte, né? Você vai ter 2 elevado a 2003 vezes 9 elevado a 1001 dividido por 4 elevado a 1001 vezes 3 elevado a 2003 mais 2 elevado a 2002 vezes 9 elevado a 1001, 4 sobre, né, 4 elevado a 1001 vezes 3 elevado a 2003, certo? Vamos calcular o valor dessa soma aqui. Você vê que é uma soma com números bem grandes, né? Mas que são números que podem ser escritos na base 2 e na base 3, né? No caso, nós já temos alguns termos escritos nessa base e temos outros que podem ser escritos, né? Como é o caso do 9 e como é o caso do 4. Né? Nós sabemos que, vou botar assim, solução. Nós sabemos que o 9 ele é igual a 3 ao quadrado. Então, 9 elevado a 1001, isso é 3 ao quadrado elevado a 1001. E aí você usa potência de potência, né? 2 vezes 1001 vai dar 2002. Então, 9 elevado a 1001 vai ser igual a 3 elevado a 2002. Analogamente, né, você tem que 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, 4 elevado a 1001 vai ser igual a 2 ao quadrado elevado a 1001. Isso, por sua vez, vai dar 2 elevado a 2002. 2 elevado a 2002. Pronto, então a gente pode fazer aí as devidas simplificações, né? Então vamos substituir esses valores aí, né, na nossa expressão. Então a gente tem 2 elevado a 2003 vezes o 9 elevado a 1001. Só que eu já vi que o 9 elevado a 1001 é 3 elevado a 2002. É assim? O 4 elevado a 1001, eu já vi que é 2 elevado a 2002 vezes 3 elevado a 2003. Mais, aí eu tenho 2 elevado a 2002 vezes o 9 elevado a 1001, que vai ser 3 elevado a 2002. Embaixo o 4,
que é 2 elevado a 2002, vezes 3 elevado a 2003. Pronto. Vamos ver quem que a gente pode estar fazendo as simplificações, né? Ó, por exemplo, aqui na minha segunda fração, eu tenho esse 2 elevado a 2002 e embaixo eu também tenho 2 elevado a 2002, né? Vamos fazer as devidas simplificações aí. Vai ficar assim, ó. 2, aí vamos usar a propriedade potência de mesma base, né? Isso aqui vai ser 2003 menos 2002 vezes 3 elevado a 2002 menos 2003 mais 2 elevado a 2002 menos 2002 vezes 3 elevado a 2002 menos 2003. Ok. Aí, ó, 2003 menos 2002 vai ficar 1. Então, eu tenho 2 elevado a 1. Vezes 3, 2002 menos 2003, isso vai dar menos 1. Mais 2002 menos 2002 é 0, fica 2 elevado a 0, vezes 2002 menos 2003, 3 a menos 1. Então, arrumando aqui, você tem a 2, o 3 elevado a menos 1 vai lá para baixo, 2 elevado a 0 é 1, 3 a menos 1 vai lá para baixo. Então, você tem 2 terços mais 1 terço. 2 terços mais 1 terço, né? Conserva-se a numerador, soma os expoentes, né? Aliás, perdão, conserva-se o denominador e soma-se os numeradores, né? Então, isso aqui vai ser 3 sobre 3, que é 1. 3 sobre 3, que é 1. Então, você tem aí que o resultado dessa soma, né, que a princípio parece ser assim, uma soma bem feia, o resultado é 1. Tá bom? Ok. Vamos ver aqui um segundo exemplo, né? Exemplo 2. Deixa eu ver se eu acho aqui o mais tranquilo para a gente fazer. Exemplo 2. Calcule o valor da expressão numérica. Deixa eu esticar um pouquinho aqui. Você tem menos 2 elevado a 3 elevado a 2 vezes menos 2 elevado a 2 elevado a 4 vezes menos 2 ao quadrado elevado a 3 vezes menos 2 elevado a 3 elevado a 2. Então, perceba aí que nós temos, né, uma expressãozinha
pouco complexa. E a ideia é a gente destrinchar, né, cada um desses termos aí. Então, bora lá. Bora lá, né? Então, ó, primeiro, eu sei que vamos olhar pedaço por pedaço, né? Ó, 3 ao quadrado, que é esse primeiro termo que aparece aqui, ó. 3 ao quadrado eu sei que é 9. Então eu vou trocar o 3 ao quadrado por 9. Então ficou menos 2 elevado a 9. Agora eu tenho menos 2 elevado a 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, pessoal, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, vai dar 16. Então 2 elevado a 4 é 16. Por fim, eu tenho menos 2 elevado a 2, né, elevado a 3. Isso é uma potência de potência. Potência de potência, você conserva a base e você faz o produto dos expoentes. 2 vezes 3 é 6. Por fim, você tem a mesma coisa, né? Uma potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Também vai dar 6. Então, finalmente, você conseguiu colocar todo mundo sobre a mesma base. Agora, todo mundo passou a ter base menos 2. E aí eu tenho um produto de potências de mesma base. Você vai conservar a base e vai fazer as somas, né? 9 mais 6 mais 6 mais 16. 9 mais 6 vai dar 21, né? Que é 9 mais 12. 21 mais 16 é 37. Então, o resultado aí dessa expressão é 2 elevado a 37, tá bom? Tranquilo, né? Vou fazer mais uma. Exemplo 2. Resultado da expressão quem é a expressão? A expressão é essa aqui. 2 elevado a 9 dividido por 2 vezes 2 elevado a 2 elevado a 3 elevado a menos 3. Então, pessoal, quando vocês virem essas continhas assim, não se assustem, tá? É só a gente ter calma e fazer o passo a passo. Fazendo o passo a passo, não tem erro. Bora resolver essa expressão aqui, né? Vou botar esse aqui de azul. Pronto. Bora lá. Ó. Vou deixar esse 2 quietinho. 2 elevado a 9. Vamos resolver logo o que está dentro do parênteses, né? Ó, eu tenho 2 vezes 2 ao quadrado.
eu posso juntar esses dois, né? Somando os expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado a 2 mais 1, que é 3. E o que está dentro do parênteses, eu vou ter isso elevado a 3. Pois bem. Aí aqui fora eu tenho menos 3. Ó. Então, novamente, você resolve. Primeiro, quem está dentro do parênteses. 2 a 9. Dividido por 2 elevado a 3 vezes 3, né? Tem uma potência de potência. Então, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, ficou 2 elevado a 9 também. Sobre 2. 2 elevado a 9, pessoal. 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9, isso vai dar 1. Né? Então, você vai ter aí 1 elevado a menos 3. Né? 1 elevado a menos 3. Nós sabemos que o número 1 elevado a qualquer potência sempre vale 1. Então, o 1 elevado a menos 3 é 1. Então, eu vou ter o numerador o 1 e o 2 eu só repito. Né? Então, o resultado aí dessa expressão, né, é 1 sobre 2. Tá bom? 1 sobre 2. Se eu pego mais um aqui para a gente poder finalizar. Vamos ver aqui. Item 4. Vou usar com o número par. Dividindo o número 4 elevado a 4 elevado a 2 por 4 elevado a 4, nós obtemos que número? Então, aqui também é bem simples de você resolver, né? Ó, 4 elevado a 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 4. 4 elevado a 2, pessoal, é a mesma coisa que 16. Então, isso aqui é 4 elevado a 16. Aí você pode perguntar, professor, mas por que o senhor não usou potência de potência? Porque você tem, olha só, escrever 4 elevado a 4 elevado a 2 é diferente de escrever 4 elevado a 4 elevado a 2. No primeiro caso, eu não tenho uma potência de potência, né? Apenas no segundo, tá bom? Apenas no segundo caso é que você tem uma potência de potência. Então, fiquem atentos a essa situação aqui, para vocês não se confundirem. E aí, no meu denominador, eu só reescrevo o 4 elevado a 4. E aqui eu uso a propriedade da divisão de potência de mesma base. Isso é 4 elevado ao numerador menos o denominador. Eu vou só afastar um pouquinho mais para lá. Pronto. E 16 menos 4 é 12. Né? Então, você vê aí que é bem tranquilo de fazer, né? Só colocando as propriedades em destaque, né? Usando todas as propriedades que nós vimos relacionadas à potenciação. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, não? Ah, professor, eu não. Ficou tudo bem entendido. Perfeito. Então, meus amigos, a nossa aula, ela se encerra aqui, certo? Eu vou parar aqui a gravação e aí a gente continua um pouquinho a nossa conversa.